à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Amém? Os irmãos podem se assentar. A Igreja de Jesus Cristo, ela foi perseguida primeiramente pelos judeus. Os judeus foram os primeiros perseguidores da igreja. Como os irmãos sabem, quem foi o primeiro mártir cristão? O primeiro mártir cristão não foi um apóstolo. O primeiro mártir cristão não foi um pastor, foi um diácono. Por isso eu digo aos diáconos desta igreja, estejam prontos para morrer por Cristo. Vocês não acreditam em mim? O primeiro mártir do cristianismo foi um diácono chamado Estevão. Ele foi apedrejado pelos judeus, certo? Logo, os judeus que disseram para Pilatos que eles não podiam executar a pena de morte. E então queriam que Pilatos crucificasse a Jesus, porque eles não podiam executar a pena de morte, porque a pena de morte do judeu era apedrejamento. Mas estava escrito na lei que nenhum dos ossos de Jesus seria quebrado. Então ele não podia ser apedrejado, porque seus ossos se quebrariam, não se cumpriria a escritura. Então, eles foram até Pilatos. Os irmãos pensam que eles foram até Pilatos por causa deles. Deus que levou eles a Pilatos para fazer cumprir a palavra de Deus. Deus vela por sua palavra. E então Deus leva os judeus até Pilatos e eles dizem, nós não podemos matar um homem, porque é contra a lei romana. Então por que mataram Estevão? Por que apedrejaram Estevão? Por que quebraram os ossos de Estevão na pedrada? Então, depois dos judeus, os próximos perseguidores do cristianismo foram os romanos. Veja bem, irmãos, eu me refiro a perseguidores físicos, perseguição material contra o corpo. Mas a igreja sempre foi perseguida interiormente, internamente, por falsas doutrinas. Os mesmos judeus que perseguiam os cristãos fisicamente do lado de fora, perseguiam a igreja internamente, tentando trazer o judaísmo de volta para dentro da igreja, tentando ressurgir o judaísmo no seio da igreja, ordenando que a igreja guardasse o sábado, que a igreja circuncidasse, que a igreja se privasse de certos alimentos, enfim. Estes homens corrompiam e perseguiam a igreja. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, combateu as heresias judaicas de sua época em praticamente todas as suas cartas, porque todo lugar que Paulo fazia missão, Paulo encontrava uma sinagoga de judeus dispersos. Esses judeus dispersos montavam sinagoga onde quer que eles fossem naquela época. Então, quando Paulo fazia suas viagens missionárias, ainda que fossem em cidades estrangeiras, ele encontrava sinagogas, porque os judeus já tinham sido dispersos muito antes e haviam aberto sinagogas em várias cidades, e Paulo chegava ali para evangelizar, para pregar, porque Paulo era um rabino, ele tinha autoridade, ele tinha a abertura para falar na sinagoga. Os judeus deixavam, e quando deixava, ele pegava as escrituras, que era o Velho Testamento, e provava que Jesus, o Nazareno, era o Messias prometido. Muitos judeus criam e outros se rebelavam e odiavam e perseguiam e queriam matar Paulo. Então Paulo saía da sinagoga com os crentes que ele havia conquistado para Jesus e ia ensiná-los em outro lugar. E assim começaram as igrejas do Novo Testamento. Mais tarde, os romanos perseguem a igreja fisicamente. Porém, uma doutrina internamente começa a perseguir a igreja, chamada gnosticismo. Essa doutrina misturava filosofia grega com religiões místicas orientais, judaísmo e cristianismo. Misturava tudo, batia no liquidificador e dava para os irmãos beberem. Era uma mistura louca. Essa doutrina do gnosticismo, essa heresia, ensinava que você é salvo pelo conhecimento, mas não é o conhecimento de Deus, e sim um conhecimento interior e pessoal do ser ulterior do qual você tinha emanado e você não sabia. Porém, teu espírito ficou aprisionado dentro de uma matéria que é má, e esta matéria foi feita por uma revolta de Iavé, que era irmão da Sofia, que gostava de Jesus, ou de Cristo, no caso. Ela gostava de Cristo, mas Iavé gostava de Sofia. Então, como ele viu que Sofia não gostava dele, ele foi lá e criou a matéria, e aprisionou as gotículas do ser ulterior nesta matéria, para fazer esta bagunça que há na terra. Por isso a matéria é má e existe o pecado. Então Cristo veio, encarna na pessoa de Jesus, que era um homem comum, mas Cristo entra nele, e agora este Cristo está pronto então para
retirar novamente a parte espiritual que está envolvida e aprisionada na matéria, que é seu espírito, e trazê-lo de volta ao ser ulterior para você se encontrar na sua última análise, na sua última perfeição. Aí os crentes, glória a Deus, igual hoje, né? Fala um monte de besteira assim, o povo da glória a Deus bate palma, fala em língua, sai pulando. O apóstolo João combateu isto. O apóstolo João diz, todo espírito que não confessa que Jesus é em carne, ele não é de Deus, mas é espírito do anticristo, que está já imperando em nosso meio. E eles diziam assim, não, Jesus vem em carne. O Cristo não pode vir em carne, porque a carne é matéria, e matéria é má. Como é que pode vir? E João diz, eu vi, eu testemunhei, eu toquei no verbo de Deus. Eu estive lá na crucificação dele, eu vi verter do seu corpo sangue e água. Os gnósticos enlouqueciam e queriam massacrar a igreja com seus falsos ensinos. Enquanto o apóstolo João defendia a igreja do gnosticismo, a igreja era perseguida pelos romanos. O apóstolo João morreu, os pais da igreja continuaram defendendo a doutrina dos apóstolos, mas a igreja era ferozmente perseguida pelos romanos até o ano 312. Então, no ano 312, vem um imperador chamado Constantino, que ele observa que quanto mais persegue os cristãos, mais o cristianismo cresce. Então ele diz assim, opa, eu quero um jogo político, porque ao transferir a capital de Roma para Constantinopla, daquele império, então ele queria unificar o Ocidente e o Oriente. Ele disse, eu governarei sobre tudo e todos, coloca a igreja, ou o cristianismo como uma religião oficial do império, todos que forem cristãos vão ganhar os benefícios do império, vão ser isentos de pagar impostos, podem construir seus templos, terão seus terrenos gratuitos fornecidos pelo império, para que eles possam então ser cristãos livremente. E isto, para quem era 300 anos perseguidos, agora se torna um motivo de respiração. Ufa, até que enfim paramos de ser perseguidos. E aí que mora o problema. Porque quando a igreja para de ser perseguida, ela começa a inventar moda. E foi o que aconteceu. Constantino parou de perseguir a igreja, decretou que não há mais perseguição. Pelo contrário, cristianismo é a religião oficial do Império Romano. Quem quer ser romano tem que ser cristão. Então as pessoas passaram a ser cristãs por conveniência. Elas não eram mais cristãs porque criam em Deus. Elas não eram mais cristãs porque criam em Jesus. Mas por conveniência do império, porque queriam usufruir dos seus benefícios, assim como hoje. Muitos crentes querem usufruir dos benefícios da política. Suja, depravada, imoral como ela é. E dizem que não, podemos ser cristãos e ao mesmo tempo estar envolvidos nesse sistema político. Essa mentira do diabo prevalece até hoje. Por isso, a igreja ficou submersa desde o ano 312, que Constantino assumiu o Império Romano, até o ano de 1517, quando Lutero bateu o martelo. Os irmãos viram no vídeo no início do culto. Quando Lutero bateu o martelo das 95 teses dele, que estão ali no mural da igreja, eu coloquei ali, só não trouxe martelo, mas está ali, afixadas com os alfinetes. Estão ali as 95 teses de Martim Lutero, igualzinho ele escreveu e colocou na porta da igreja em Wittenberg, na Alemanha, em 1517. Este ano, 2017, fazem 500 anos. Ali, é lógico, está em português, ele escreveu em alemão, ele era alemão. Pois bem, nós estamos, então, tomando hoje o início para falar sobre as principais doutrinas ou os principais temas da reforma protestante. Veja bem o perigo que a igreja se enfiou. Por ter acreditado numa promessa política, a igreja ficou soterrada debaixo de uma pedra, debaixo de trevas, durante aproximadamente 1000 anos. 1200, 1300 anos. A igreja ficou enterrada. Até que vem este homem e ele começa agora a romper com as falsas doutrinas do catolicismo romano da sua época. A Igreja Católica, já que hoje nós vamos falar da sola Escritura, a Igreja Católica, ela estudava a Bíblia, porém, ela mandava que somente o clero estudasse, somente os monges
e os sacerdotes estudassem a Bíblia. Todo o povo não poderia ter acesso à Bíblia, pois além de eles proibirem qualquer pessoa ter acesso à Bíblia, ela também era escrita em latim. Latim tornou-se a língua oficial da igreja. Jerônimo, ele traduziu a Bíblia do grego e hebraico para o latim, a qual se tornou a Bíblia oficial da igreja, a chamada tradução da Vulgata, a Vulgata Latina. Esta foi a Bíblia oficial da igreja durante esse período de 1000 anos. Porém, como os irmãos sabem, Lutero não foi o primeiro homem a proclamar ou a anunciar para a igreja que ela precisava colocar a Bíblia na mão do povo. 102 anos antes de Lutero, um homem chamado João Hus, que o seu nome Hus significa ganso, ele proclamou também que a igreja deveria se livrar, os homens, os servos de Deus deveriam se livrar deste jugo do império da igreja, do domínio da igreja, das trevas que a igreja colocavam eles ali debaixo, e ele foi queimado vivo. E este homem, ele dizia o seguinte para os homens que lhe queimavam, que eram os oficiais da igreja católica que queimaram ele. Ele dizia: vocês podem matar um ganso hoje, fazendo um trocadilho com o sobrenome dele. Vocês podem matar um ganso hoje, mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne e ele poderá fazer aquilo que eu pensei hoje. 102 anos nasce Martinho Lutero. E Martinho Lutero coloca ali, na porta da igreja católica, Basílica São Pedro, que estava sendo construída na cidade de Wittenberg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1517, suas 95 teses contra as doutrinas da igreja católica, principalmente as doutrinas das indulgências. E aí, quando o Papa quis pegar Lutero para matar também, primeiro, retrate-se. Ele disse: não vou fazer. Não posso ir contra a minha consciência nem contra a Escritura. Se eu não for convencido pela Escritura, eu jamais renunciarei a nenhuma letra do que eu escrevi. E o Papa ficou furioso, Leão X na época, tenta matar Lutero, o príncipe Frederico da Saxônia. Então ele pega e protege Lutero, coloca no seu castelo. E Lutero faz aquela música: castelo forte é o nosso Deus. Ele estava no castelo do príncipe, mas ele sabia que o castelo verdadeiro é Deus. É nele que nós nos refugiamos. E ali Lutero então traduziu toda a Bíblia direto do hebraico e do grego para a sua língua, o alemão. E aproveitou que havia sido lançada recentemente, não havia nem 100 anos ainda, a máquina de imprensa de Gutenberg. E ali ele imprimiu Bíblias, imprimiu seus livros, imprimiu o livro contra o livre-arbítrio, que aliás hoje a igreja crê no livre-arbítrio, não por causa de Lutero. Lutero, ele detestou essa doutrina, ele combateu essa doutrina e chamou Erasmo para um debate e colocou Erasmo, que era um grande humanista, teólogo da igreja católica, lá na cidade de Roterdã, na Holanda, colocou ele no bolso e deu troco. Até hoje ninguém consegue responder o livro de Lutero chamado O Servo, no latim, De Serve Arbitrio, que significa o escravo arbítrio, não livre. Você age por sua própria vontade, mas não quer dizer que sua vontade é livre. Ela é escrava de suas tendências. E quem nega isto? Se você tem livre-arbítrio, viva uma semana sem pecar. Viva só uma semana. Precisa ser o ano inteiro. Se ninguém realmente influencia a sua natureza, então viva uma semana sem pecar. E Lutero combateu e escreveu um grande tratado, uma grande obra, tem traduzida para o português, que o nome dele em português deste livro é Nascido Escravo. Então os irmãos anotem e comprem este livro. Claro que Vilhena não vai vender, as livrarias evangélicas vai se preocupar com isso. Vai se preocupar em você comprar livro do Fogo do Trovão, o Fio da Sala, o Porco do Inferno. Aí o povo compra, né? Benihim, né? Essas besteiradas que esse povo escreve. Aí todo mundo compra. Ai, homem de Deus, fez milagre, não sei o quê. Aí todo mundo quer. Agora, quando é um livro desse que te liberta do engano do diabo, aí ninguém quer comprar. Então anota aí. Nascido Escravo. Tem ele também em PDF para baixar para os irmãos que não querem comprar. Mas os que quiserem comprar, comprem este livro, chama Nascido Escravo, de Lutero, que ele escreveu contra Erasmo de Roterdã. Pois muito bem,
Lutero não somente escreveu as 95 teses, nem somente este livro, mas também o Catecismo para criança, Catecismo para adulto e para pregadores leigos. Lutero também escreveu obras selecionadas, comentários de quase todos os livros da Bíblia. Lutero escrevia músicas. Quem tem a Bíblia de Lutero? Vê que no final tem músicas, todas elas com partitura que o próprio Lutero fazia. Ele criava e desenhava as partituras para que as pessoas cantassem em coral na igreja e tocassem no órgão e tal. Então, este é o grande doutor da igreja. Como os irmãos viram no vídeo, o Papa pergunta para ele, ou o sacerdote do Papa pergunta para ele, Doutor Martinho. Era o respeito que ele tinha, porque era um homem extremamente formado na teologia, era doutorado na teologia. Ninguém resistia às palavras deste homem. Primeiro, por causa que ele tinha um conhecimento profundo da palavra de Deus. Segundo lugar, porque ele tinha um temperamento forte. E terceiro, porque as palavras deles eram picantes, palavras ácidas. Eram palavras que entravam como espada no coração dos ouvintes. Então, das coisas que ele falava, elas se formavam frases curtas, de modo a se tornarem provérbios e ditados populares mais tarde. Este era o homem que colocou e estabeleceu corajosamente, e digamos que sozinho, no seu nome sozinho. Obviamente que havia pessoas o apoiando ali, mas no seu nome sozinho ele fez todo esse rompimento que a Igreja Católica, como um sistema, quis matá-lo e não conseguiu. Pela graça de Deus. Estava satisfeito com a obra que Deus fez através de sua vida. E por causa desta chama que ele acendeu, muitos outros reformadores se levantaram em outros lugares. Aliás, reformadores como Ulrich Zwinglio, que se levantou também sem conhecer Lutero. E fez uma grande reforma na Suíça, antes de João Calvino. Esses homens foram homens exemplares, heróis da fé, que apesar de não estarem na galeria de Hebreus 11, estão na galeria dos nossos livros. E eles mesmos, quando diziam você é um herói da fé, eles diziam, não, eu sou um pequenininho, eu sou um pequeno instrumento de Deus. Quem dera Deus use todos os instrumentos que estão disponíveis para a sua obra. Estes homens não eram arrogantes como estes que não fazem absolutamente nada no reino de Deus hoje. Pelo contrário, o que fazem é deturpar o evangelho e se intitulam de apóstolos, de patriarca, disso, daqui. Daqui uns dias vai ter um querubim. Daqui um dia vai ter um semideus, vice-cristo. Né? Vice-cristo. Aliás, Cristo não é nome, é título, então por que eu não posso ser um Cristo? Não é? Bem, essa história de querubim eu já conheço. Deixa para lá. Portanto, quando a Igreja Católica dizia pode estudar a Bíblia, era somente para o clero. Agora o movimento da Reforma, ele disse não a esse procedimento da Igreja Romana e afirmou que hoje vamos falar do sola Scriptura, ou seja, somente cremos e praticamos o que a Bíblia ensina. E somente a Bíblia deve ser o nosso livro de regra, de fé e prática. A Igreja Católica considerava a Bíblia como autoridade, mas não só a Bíblia. Eis o problema de Satanás. Satanás não se importa que você seja crente. Ele se importa de você ser só crente. Tem gente que sai da igreja e vai para as festanças. O diabo não importa você vir para a igreja desse jeito. Tá bom. Tem gente que louva a Deus, mas fala as palavras indecorosas dentro de casa, no trabalho, xinga o outro, fala palavrão. O diabo não importa. Ele vai importar? Pelo contrário, atualmente é até interessante para o diabo que você esteja na igreja, se for para estar desse jeito. O diabo se importa de você ser só crente, sola fides, somente a fé, somente o crente. Isso o diabo se importa. Agora, se for crente e mais outra coisa, não tem problema. Ninguém é ameaça para Satanás se ele for crente e mais uma coisinha. Mas se ele for só crente, ele é uma ameaça para Satanás. A Igreja Católica colocava a tradição junto com a Bíblia, porque ela ensinava que o Papa, quando está em ex-cátedra, que significa quando ele está na sua cadeira, ele profere as palavras inspiradas pelo Espírito Santo na mesma altura e nível de inspiração da Escritura. Veja bem, então a Bíblia não fechou. Na opinião da Igreja Católica, ela não fecha em Apocalipse. A Bíblia continua sendo escrita em nome de tradição eclesiástica, quando os papas assentados em suas
cátedras elaboram as suas encíclicas papais e estabelecem doutrinas que para eles são do mesmo peso e autoridade da Escritura. Quando eu vou evangelizar um católico, eu não falo de idolatria, como a maioria dos crentes faz. A maioria dos crentes faz assim, vai evangelizar um católico, você tem imagem de escultura, opa, olha lá, você não é salvo, eu sou, porque você tem imagem, eu não tenho. Veja lá, meus irmãos, a imagem não é só aquela que se fabrica externamente. Quantas imagens você tem internamente? Quanta idolatria surge com a cor do nosso dinheiro? Quanta idolatria surge em papel moeda? Quanta idolatria surge com pregadores de internet que são idolatrados, que são aplaudidos e adorados por pessoas leigas que não conhecem a Bíblia, que não obedeceram sola Escritura da reforma protestante e jamais tiveram amor pela Bíblia, apenas engolem o que ouve por aí e são idólatras desses pregadores. Quantos são idólatras de cantores gospel? Quantos são idólatras do seu próprio trabalho, do seu dinheiro, do seu salário? Quantos são idólatras em perseguir os alvos deste mundo, mas não adoram em espírito e em verdade somente ao Senhor nosso Deus? E vai agora dizer para o católico, você tem imagem ou não tenho? Quando eu evangelizo um católico, eu digo para ele sobre a tradição da igreja. Eu digo, você sabia que para a igreja católica não é somente a Bíblia que tem autoridade? Existe algo mais que tem autoridade, que é a tradição da igreja, você sabia disso? Alguns sim, pouquíssimos sim, a maioria não. Então eu digo, conversa com seu padre. Conversa com seu padre e pergunte para ele se não é verdade que a igreja católica considera tradição as bulas papais com a mesma autoridade da Bíblia. Veja se não é. E ele vai dizer para você que sim, porque o Papa é inspirado, quando ele está ex-cátedra, ele é inspirado, assim como João, Paulo, Pedro foram inspirados, eles também, porque afinal de contas os papas são sucessores de Pedro na cadeira do papado. Outra mentira. Então, Lutero dizia, a Escritura, ela digamos que o ensino, ele é o pilar da forma. Ele é o pilar da forma da reforma. Porque é baseado naquilo que cremos que nós vamos estabelecer a reforma. E no que é que cremos? Meu irmão, deixa eu te perguntar, você crê só na Bíblia? Eu creio no profeta também. Esses dias eu fui na casa dele e ele revelou tudo na minha vida. Ele nem me conhece. E ele me revelou. Então eu creio na Bíblia e no profeta. Olha, eu creio na Bíblia, mas eu também creio no sonho. Eu tive um sonho. Eu sonhei que estava todo mundo de branco, depois tinha gente de preto, e tinha gente de amarelo, e tinha gente de lilás, tinha gente... Você crê no quê? Só na Bíblia ou em algo mais? É só a Escritura ou não? Você sabe por que Isaías falou isso aqui que nós lemos nesse texto? É só você olhar aqui o versículo 19, que diz, quando alguém vos disser, preste atenção, meu irmão, quando alguém disser para você assim, vamos consultar os necromantes e adivinhos, quando alguém disser isso para você, responda para ele assim, um povo consultará ao seu Deus. Se você serve aos mortos, consulte os mortos, espíritas. Se você serve a seus deuses são os mortos, consulte os mortos. Meu Deus é vivo, eu consulto a Deus. É isso que Isaías está dizendo no verso 19. E ele faz uma pergunta, por acaso a favor dos vivos se consulta mortos? Agora ele diz, consulte a Deus, você não é povo de Deus, amém? Se você é povo de Deus, consulte a Deus. Aí alguém vai falar, tá vendo? Eu fui no profeta e consultei a Deus. Não, verso 20. A lei e ao testemunho. Se não falarem conforme esta palavra, nunca verão o amanhecer em suas vidas. Isaías está dizendo, quer consultar a Deus? Vai à palavra. Só a Escritura. Os reformadores tiveram um grande trabalho de traduzir a Bíblia para o vernáculo, ou seja, para a língua falada por sua nação.
para que todas as pessoas tivessem acesso à Bíblia. E estabeleceram um lema. E este lema é: livre exame das Escrituras. O sola Scriptura era acompanhado do totum Scriptura. Sola Scriptura, somente a Escritura. Totum Scriptura, toda a Escritura. Não são partes da Bíblia que você concorda que você vai pegar para você. E as outras que você não concorda, você despreza. Não, não é somente a Escritura, mas toda a Escritura. Por isso é necessário o crente conhecer a Bíblia toda. Muitas vezes nós não damos o devido valor ao fato de nós termos a facilidade hoje da palavra de Deus impressa na nossa própria língua. Então não estudamos da forma que nós seríamos obrigados a estudar. Veja, meus irmãos, quantos erros doutrinários a Igreja Católica cometeu por não crer somente na Escritura. No ano 380, a Igreja Católica instituiu a oração pelos mortos. No ano 535, ela instituiu as procissões. No ano 538, ela instituiu a celebração da missa de costa para o povo. Em 757, a adoração de imagens. Em 884, a canonização de santos, que não existia. Em 885, no próximo ano, a adoração da Virgem Maria, que até então, 800 anos sem adorar a mãe de Jesus. No ano 1022, legalizaram a penitência por dinheiro. Ou seja, você não precisa tanto se arrepender, mas se você der uma oferta, seus pecados serão perdoados. Outra coisa, os irmãos podem até observar que quem tem hoje na igreja dízimo alto, o pastor passa despercebido pelo pecado. O cara fala: pastor, o cara está pecando, está dando mau testemunho aí fora. Aí o pastor fala: não, deixa quieto, se não for o dízimo desse cara, a igreja não anda. Não vamos mexer nisso. Não é verdade ou eu estou inventando aqui alguma moda aqui? Hã? Hoje isso não é problema da igreja católica, não. Isso é um problema da igreja evangélica. Essa questão de indulgência. A igreja católica, ela vendia lugar no céu. Seu parente morreu sem ser batizado? Mas se você trouxer uma oferta aqui, veja, ele está no purgatório. Mas nós podemos fazer uma missa do gancho, que pega ele e leva no gancho lá para o céu. Nós podemos fazer uma missa aqui da boa, a missa do Munch, que pega o cara e leva ele à força lá para o céu, leva ele do purgatório para o céu. E então depende. Os sacerdotes diziam assim: quando uma moeda no fundo do gasofilácio tilintar, é uma alma que do purgatório para o céu subirá. Não é? Então, você tinha aqui seu parente morto, sem Cristo, sem batizar, e tal, um pagão, mas dependendo da oferta, nós podemos dar um jeito de salvar a alma dele, mesmo depois de morto. Portanto, meus irmãos, toda essa parafernália, essa bagunça estava em vigência nos dias de Lutero. Lutero era um homem que estava agoniado em sua alma, porque apesar dele ser também um padre, ele era um monge, ele ficava retirado em seus jejuns, em suas orações, para ver se através daquilo, de todo o seu esforço, Lutero aplicou inclusive autoindulgência, ele se chicoteava para ver se livrava dos seus pecados. No entanto, a consciência dele jamais era limpa, e ele ficava perturbado e conversava com o tutor, com o mentor dele, e aquele homem dizia: Lutero, olha, eu não sei mais o que faz com você, cara, porque você faz confissão auricular, você faz autoindulgência, você faz autopunição, autoflagelação, você faz um monte de coisa e continua com a consciência perturbada, meu filho. O que está acontecendo com você? Vai se enclausurar, vai ficar mais tempo. E ele ia e nada resolvia. Um dia ele estava lendo a palavra em Romanos capítulo 1, e ele leu no capítulo 1, verso 16, porque não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Estas palavras salvaram a consciência daquele homem. E ele diz: rapaz, eu não sou justo por minhas obras, não. É pela fé. Está escrito aqui: se eu creio,
fui justificado. E então foi achando outros versículos, Romanos 5:1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é justificado pelas obras. Gálatas 2:16, porque sabemos que pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. E Lutero foi salvo. Lutero foi salvo, não só seu espírito salvo, mas a sua consciência salva para viver uma vida cristã livre. Depois os irmãos tirem um tempo e leiam as 95 teses de Lutero que estão ali. Para os reformadores, então, era a Escritura, somente ela tem a palavra final. Então, Lutero, nas suas teses, ele proclamava que comete-se uma injustiça para com a palavra de Deus se no mesmo sermão você concede um tempo igual ou até mais longo às indulgências do que a palavra de Deus. Está na tese 54. Depois os irmãos olhem ali, tese de número 54. E ele dizia que o verdadeiro tesouro da igreja é o sacrossanto evangelho da glória e da graça de Deus. Tese 62. E ele dizia uma coisa interessante na tese 65, 66, ele diz assim: o evangelho é como redes que, desde a antiguidade, se pescam homens de bem. As indulgências são redes com que agora se pescam os bens dos homens. E hoje nós podemos parafrasear Lutero e dizer: o pastor quer o bem das ovelhas, os falsos pastores querem os bens da ovelha. Isto não é novo, Lutero já dizia isto. E ele queria resgatar a igreja de toda esta parafernália diabólica, satânica, em que a igreja vivia. A igreja não tinha apenas um problema com a Bíblia, a igreja tinha um problema com a doutrina, a igreja tinha um problema com a graça de Deus, porque ela não negava a graça de Deus, mas colocava algo junto. Não é só pela graça que você é salvo, não, tá? Você tem que ser salvo pela fé, porém também pelas obras. A graça de Deus é só uma ajudinha que Ele dá para você. Até hoje não tem crente que fala isso? Que o homem, por seu próprio livre-arbítrio, por sua própria vontade, ele pode vir a Deus? Se ele pode, então não é só a graça. Então você é parceiro de Deus na salvação. Deus então precisou de um sócio para te salvar, que é você mesmo. Neste caso, automaticamente a glória não é só de Deus, não é só lhe deu glória. A glória é sua também, meu irmão, porque afinal de contas Deus só quis te salvar, Ele não te salvou, Ele providenciou as coisas que Ele queria para te salvar, que era o Evangelho, mas você que é bonzão, quando ouviu o Evangelho, você também quis, aí pronto, entrou em parceria com Deus, Deus quis, eu quis, tá bom, acabou, agora nós somos salvos. Glória a Deus e glória a mim também. Entende? Porque se você crê só na graça, você tem que crer só na fé. E se você crê só na Escritura, que é o que ela diz, se você crê que é só a graça de Deus e não você, que você não tem capacidade, que a Bíblia diz que você estava morto em seus delitos e pecados, morto não tem capacidade para nada. Se a Bíblia diz que é só a fé, que não é obra, que justifica o homem, sim a sua fé em Cristo. E se a Bíblia diz que é somente Cristo, e não Cristo e santo, e não Cristo e sábado, e não Cristo e lei, e não Cristo e aquilo, mas só Cristo. Então, final das contas, só a Deus toda a glória. Se você crer só na Bíblia, você automaticamente vai crer que é só a graça, porque a Bíblia diz que é só pela graça que você é salvo. Se você crer que é só pela graça, você vai saber que é só pela fé. Porque pela graça sois salvos por meio do quê? Das obras? A fé. Os reformadores diziam, só a fé salva. Mas a fé que salva não está só. Se você crê que é só a fé, você vai crer que é só Cristo. Porque se não é minhas obras, é obra dele. E finalmente a Deus será dada toda a glória. Porque se você não crê só na Escritura, você tira a glória de Deus, porque quem escreveu foi Ele. Se você não crê que é só a graça, você tira a glória de Deus, porque a graça é de Deus. Se você não crê que é só a fé, você tira a glória de Deus, porque a fé é um dom de Deus, isso não vem de vós. E se você não crê que é só Cristo, você tira a glória de Deus, porque Ele foi o presente que Deus mandou, seu Filho unigênito, para que todo que nele crê
não é que faça obras, mas que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, no final das contas, só a Deus toda a glória. Semana que vem, então, nós vamos pregar sobre sola escritura. Hoje foi só a introdução, tá bom? Só a introdução para os irmãos perceberem o que estava acontecendo. E a semana que vem, quando eu pregar sobre sola escritura, eu vou mostrar para os irmãos, provar para os irmãos dentro da Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito de Deus, autoridade suprema de Deus, e a nossa obrigação de obedecê-la em tudo aquilo que ela diz. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor nesta noite.